Primeira aos Coríntios, né, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Nós vamos meditar aí acerca do tema, o conteúdo do Evangelho, cerne, né, a mensagem que tem poder, que é o Evangelho. Diz assim, verso 1: Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Até aí, vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, Senhor, novamente em busca de iluminação. Que o Senhor possa nos iluminar, Senhor, de maneira que o nosso coração possa ser quebrantado, de maneira que o nosso coração possa ser trabalhado, possa ser arado, possa ser regado e esteja apto para receber a semente, Senhor, da Sua palavra. Ó Deus, muitas vezes o nosso coração é pedregoso, é duro, é de pedra, mas o Senhor nos prometera que tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração que ouviria a Sua palavra, um coração que tinha nele, Senhor, a Sua lei gravada. Então, por favor, Senhor, nessa esperança que nós viemos hoje, suplicar graça, Senhor, de maneira que nós possamos ouvir a Sua palavra e possamos crer. E a mim, Senhor, eu venho a Ti te suplicar, Senhor, graça para que eu possa transmitir a Sua mensagem, que eu possa apenas abrir a minha boca e que o Senhor fale ao Seu povo, porque eu sei que não há mérito nenhum em mim, não há virtude nenhuma, Senhor, que eu possa dizer diante do Senhor que eu sou um pregador. Então eu te peço, ó Deus, pela Sua graça, assim como o Senhor tratava com os apóstolos, assim como o Senhor os enchia do Espírito Santo, que o Senhor possa me encher novamente, Senhor, para que eu possa com intrepidez anunciar a Sua mensagem, que a palavra seja me dada, Senhor, agora no abrir da minha boca, para que eu possa falar ao Seu povo, Senhor. Eu te suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos, né, em Coríntios, e nós ainda vamos continuar tratando do problema da divisão na igreja. Nós vemos aqui que o primeiro problema e um dos maiores problemas da Epístola aos Coríntios é o problema da divisão. E nós acreditamos que ele é o problema mais importante porque é o primeiro problema a ser tratado pelo apóstolo Paulo. A igreja de Coríntios, ela tinha muitos problemas, né? Quando nós fazemos a leitura sistemática da epístola, nós vemos que há vários problemas, né? Há problema de incesto, imoralidade, prostituição, há problema com relação ao culto, com relação às ceias, há problema com relação à ressurreição. Há vários problemas na epístola aos Coríntios. Mas o primeiro problema a ser tratado com ênfase, né, pelo apóstolo Paulo, é o problema de divisão, porque a divisão na igreja, ela vai contra, como nós vimos, o propósito de Deus para a sua igreja. Deus chamou a igreja para ser uma igreja unida em amor. Qual que é a marca da igreja? A Bíblia fala que é o amor ao próximo. Todos vos reconhecerão, todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. O Senhor Jesus diz que a igreja será reconhecida se a igreja tiver amor um pelos outros. E quando acontece a divisão, quebra esse elo tão poderoso que é o amor. A divisão, ela rompe com o elo do amor. Então é por isso que Paulo trata desse problema. E nós vemos que Paulo já tratou muito dele no capítulo 1 e ele começa o capítulo 2 tratando desse problema. E aqui no capítulo 2 nós vemos que Paulo vai dar o seu próprio exemplo para os coríntios de como ele procedeu no meio deles para que eles pudessem retratar, para que eles pudessem se arrepender daquele pecado que eles estavam cometendo, de carregar elementos do mundo para dentro da igreja. Paulo vai dizer, né, eu quando estive convosco, né, quando eu estive no vosso meio, vocês viram o meu procedimento. Vocês viram que eu não estava pregando sabedoria humana, vocês viram que eu não estava pregando com sabedoria de palavras, vocês viram que o foco da minha mensagem era Cristo, era o Evangelho, era Jesus Cristo e esse crucificado. Então Paulo vai dar esse balanço, esse pontapé, esse despertar nos coríntios para que eles pudessem ver que eles estavam no caminho errado, que eles estavam procedendo de maneira que não era
adequada. Né? Então nós vemos aí que o problema na igreja, né, o problema da divisão, nós estudamos, né, nós já estudamos várias vezes, né, que o problema da divisão inicialmente era causada por um desejo que os coríntios tinham de filosofia, de sabedoria humana. Na época, gente, eu quero que vocês andem um pouco comigo agora pela Grécia Antiga, né? Nós vamos voltar lá na Grécia Antiga, 2000 anos atrás. Na Grécia não tinha televisão, não tinha internet, não tinha luz elétrica, não tinha muitas coisas. O que tinha na Grécia era os sofistas, né? Eram filósofos itinerantes, filósofos que andavam de cidade em cidade pregando. Então a diversão dos coríntios, né? A diversão dos gregos era ir para as praças ouvir aquelas palavras persuasivas, aquelas palavras de sabedoria, aquelas palavras cheias de eloquência, aquelas palavras que emocionavam, né? Nós vemos no livro de Atos que Lucas ele diz que os atenienses eles não cuidavam de fazer outras coisas a não ser ir para as praças ouvir as últimas novidades. Né? Nós vemos que eles gostavam muito disso. Eles iam para as praças, eles sentavam lá e passavam os filósofos. Eles chegavam ali, eles iam conversando, discorrendo, apresentando argumentos acerca de um tema, ia falando com aquelas palavras, de maneira que no momento eles estavam chorando, no outro eles já estavam rindo, né? Eles se divertiam muito com aquilo. Né? Os coríntios eles gostavam de filosofia, assim como os brasileiros gostam de futebol. Nós não vemos quando tem futebol como é que os estádios ficam lotados, né? Nós vemos na televisão os estádios de futebol ficam abarrotados de pessoas. Os coríntios, os gregos, eles gostavam de filosofia daquela maneira. Filósofo tal, tá lá na praça. Você via a praça enchia de gente correndo. Né? E cada filósofo que passava ali e fazia a sua oratória, eles gostavam. Eu gosto mais de fulano de tal, né? Eu gosto desse filósofo. Eles falavam, eu sou desse filósofo, porque eu gosto mais das palavras dele. Eu sou daquele outro. Eu sou daquele outro. E quando os coríntios se converteram, eles pegaram esse pensamento que eles tinham lá no mundo e o quê? Trouxeram para dentro da igreja e aplicaram aos pregadores Paulo, Apolo e Pedro. Né? Nós acreditamos que é isso que aconteceu, porque nós vemos que Paulo ele vai estar sempre falando das palavras persuasivas no decorrer de todo o capítulo 1, 2, 3 e 4, ele vai estar falando disso, e também pelo fato de a mensagem dos três ser uma só. Se a mensagem era uma só, então a mensagem não era o motivo da divisão, e sim o pensamento que eles trouxeram no mundo. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Todas as vezes que o povo traz o mundo para dentro da igreja, a tendência do mundo dentro da igreja é destruir a verdade. Né? Todas as vezes que que nós trazemos o mundo para dentro da igreja, a tendência é que a igreja não ande mais nos parâmetros da verdade. Esse ato dos coríntios de trazer aquele pensamento, aquele desejo, aquela prática que eles tinham no mundo para dentro da igreja, estava destruindo a igreja de Corinto. Era uma igreja dividida. E uma igreja dividida, como Jesus fala, uma casa dividida, ela não prospera. A igreja de Corinto estava indo de mal a pior. Paulo fala que eles estavam tão ensoberbecidos que eles não estavam conseguindo mais ver que um pecado tão horrendo como o incesto, né, eles estavam tão ensoberbecidos que eles não achavam que aquilo mais era pecado. Né? Eles estavam tão ensoberbecidos, a situação era tão feia na igreja de Corinto, que eles não tinham mais um filtro, eles não tinham mais discernimento espiritual para saber que aquilo era horrível. E ainda hoje, quando os pregadores, quando os líderes, quando as pessoas trazem o mundo para dentro da igreja, a igreja se torna mundana. Né? Nós vemos igrejas pintadas de preto, igrejas como boates, né? Luzes e luzes, é o mundo entrando dentro da igreja. Nós vemos, o crente não pode dançar forró, então vamos trazer o forró gospel para dentro da igreja. O crente não pode ir numa balada, vamos trazer a balada para dentro da igreja, a balada gospel. Né? O mundo não pode ouvir, o crente não pode dançar axé lá na Bahia, então vamos trazer o axé para dentro da igreja. As pessoas elas estão trazendo o mundo para dentro da igreja, estão destruindo
o que é a igreja, né? Porque a igreja não tem nada a ver. O que Paulo vai fazer aqui é justamente isso, falar, ensinar para os coríntios, né, que se eles continuassem nessa prática, a igreja de Coríntios ela não poderia prosperar, ela não poderia prevalecer. Por quê? Porque o mundo ele acaba com a igreja, né? O mundo entra e faz a igreja ficar mundana. E quanto mais a igreja é mundana, mais ela perde a característica de igreja. Então nós vemos aqui, no capítulo 2, que Paulo ele vai relembrar os coríntios, né, a sua forma de pregar, né, como ele pregava, qual era o conteúdo da sua mensagem, para que os coríntios pudessem ver que Paulo ele não tinha parte naquele procedimento. Paulo fala, eu não tenho nada a ver com esse procedimento de vocês, porque quando eu estive no vosso meio, quando eu fui levar o testemunho de Deus, vocês viram que eu não preguei, eu não usei palavras persuasivas de sabedoria, eu não agi como os filósofos, né? Mas eu cuidei em fazer conhecido no vosso meio Cristo e esse crucificado. Então nós veremos aqui alguns pontos, né? Nós veremos aqui alguns pontos acerca desse tema. Primeiro ponto que nós vemos aqui, a primeira lição que nós vemos aqui é a forma de Paulo pregar o evangelho. Nós vemos isso, ele nos diz aí no verso 1 e no verso 4. No verso 1, Paulo diz assim, ó, eu, irmãos, no verso 1 do capítulo 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Primeira coisa que Paulo fala, eu, quando estive no vosso meio, vocês são minhas testemunhas, né? Vocês são minhas testemunhas de quando eu estive no vosso meio para anunciar o testemunho de Cristo, que é o Evangelho, né? O testemunho. Paulo era uma testemunha de Jesus, né? Ele viu Jesus, ele dava testemunho da palavra de Jesus. Eu, quando estive no vosso meio para anunciar o testemunho de Deus, eu anunciei o testemunho de Cristo não com ostentação de linguagem, ou seja, uma linguagem que ostenta palavras de sabedoria, ou sabedoria humana, né? Paulo fala, eu quando fui pregar, eu não preguei dessa maneira, eu não preguei do jeito que vocês estão acostumados a ouvir nas praças, eu não preguei com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E nós vemos lá atrás que Paulo fala que essa ostentação de linguagem, de sabedoria, ela vem anular o evangelho. Se a pessoa começar a ostentar, né, ao invés de focar em Cristo, focar nas palavras que agradam as pessoas, isso anula a cruz de Cristo. Então Paulo fala, eu não preguei eu não usei uma linguagem de ostentação ou de sabedoria para que a cruz não fosse anulada. Mas o que eu fiz? Né? Eu foquei em pregar acerca de Cristo. A minha mensagem, o meu testemunho era acerca de Cristo, tudo era Cristo. E no verso 4 ele também fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria. Justamente colocando o dedo ali na ferida dos coríntios para que eles deixassem de bobeira com aquilo. Né? Porque os coríntios eles gostavam muito e estavam levando aquele para dentro da igreja e aquilo estava prejudicando a vida em comunhão, né, da igreja. Segundo ponto que nós vemos aqui, a segunda lição que nós vemos aqui é o conteúdo do evangelho. O que dá poder ao evangelho? O que dá poder? O que é o poder de Deus para a salvação? É Cristo. Cristo crucificado. Paulo diz no verso 2, ó, no verso 2 nós vemos o conteúdo do evangelho. Qual deve ser o conteúdo da mensagem? Paulo diz, ó, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo fala, eu não estive no vosso meio com ostentação de linguagem ou de sabedoria, mas o que eu fiz no vosso meio foi pregar Cristo e esse crucificado. A pregação de Paulo, ela girava em torno de mostrar quem Jesus era, mostrar qual era a obra de Jesus, porque é a obra de Jesus e quem Jesus é que pode salvar. Como que um pecador pode ser salvo? Como que um parente ímpio pode ser salvo? Quanto que um pecador pode se arrepender dos seus pecados? Crendo no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala, eu quando fui ter convosco, eu não fiz nada, né? Nada fiz saber entre vós, senão Cristo crucificado. A pregação de Paulo, 1 ano e 6 meses em Coríntios, foi acerca de Cristo e esse crucificado. Cristo e esse crucificado. Esse deve ser o conteúdo da mensagem de todos nós que pregamos.
Muitas vezes as pessoas, elas estão como os coríntios, né? Querendo ouvir coisas agradáveis, né? Eu não suporto mais ir na igreja, ouvir todo dia o pastor, o pregador pregar sobre Cristo. Eu já conheço a mensagem da cruz, eu posso recitar cada linha do que aconteceu em Mateus 50, do 51, do 26 até o 28, eu posso recitar tudo. Eu posso recitar o final de todos os evangelhos de Marcos, de Lucas e João, eu já estou cansado de ouvir aquilo. Os coríntios, eles estavam dessa maneira, eles queriam ouvir coisas agradáveis, né? Eu ouço, mas eu ouço por causa das palavras que eles dizem, da forma que eles dizem. E Paulo fala, não, 3 anos, 1 ano e 6 meses, tudo que eu fiz foi pregar Cristo. Mostrar para vocês acerca da obra redentora, do poder de Deus para a salvação. O que importava para Paulo era a salvação eterna. Era que eles pudessem ser salvos e herdassem a vida eterna. Por isso que Paulo não fez, né? Por isso que Paulo não foi como o mundo, por isso que Paulo não imitou o mundo. Paulo poderia imitar, né? Paulo poderia pregar com ostentação de linguagem, Paulo poderia falar o que eles quisessem ouvir, mas ele preferiu fazer Cristo conhecido no meio deles. A mensagem de todo pregador, né, a mensagem de todo aquele que prega deve ser Cristo e esse crucificado. Nós devemos focar na cruz de Cristo, porque é só ela que pode salvar. O poder de Deus para a salvação é Cristo. O poder de Deus para a salvação é Cristo. A pregação de Paulo tinha como foco principal anunciar as boas novas de salvação. Paulo focava em expor a Cristo e a sua obra na cruz, porque Paulo sabia que era só por meio dela, por meio da obra de Cristo, que havia salvação. E o mais triste, gente, disso tudo é que hoje nós vemos a mesma coisa. Nós muitas vezes vamos participar de igrejas, eu já participei de muitas igrejas, né? Já fui em muitas igrejas, eu vejo vídeos que deixam envergonhado na internet. E você vê que os pregadores ali, eles focam em pregar mensagens de autoajuda, né? Eles pregam o que as pessoas querem ouvir, eles pregam o que as pessoas necessitam de ouvir. O que eu mais vejo são pessoas ímpias mesmo, mas ímpias mesmo, que já ouviram o evangelho e não aceitou, colocando status de vários pregadores, né? Colocando status de vários pregadores no celular. Né? E aqueles pregadores, eles falam as mesmas coisas que os filósofos, né, de hoje falam. São as mesmas mensagens de autoajuda que os filósofos estão falando, os pregadores também estão falando no púlpito hoje. E é isso que Paulo fala, não, eu não falei como eles, eu fiz diferente, eu preguei a Cristo. E muitas vezes o pregar a Cristo, né, as pessoas rejeitam. Paulo fala no final dos tempos, nos últimos dias, haverão pessoas que não suportarão ouvir Cristo. Elas vão querer ouvir o que os filósofos pastores têm a dizer, né? Porque é assim que deveriam ser chamados os pastores filósofos de hoje em dia, né? Os sábios segundo o mundo de hoje em dia, porque o que eles fazem é isso. Eles fazem ali é entreter as pessoas por 45 a 1 a 2 horas, é só entreter. Eles não focam na cruz de Cristo como Paulo foca, como Paulo focava. E o que Paulo está dizendo é isso. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Todas as vezes que você for pregar o evangelho, você deve fazer isso. Todas as vezes que você for pregar o evangelho, pregue Cristo. Né? Não desperdice a oportunidade que Deus te dá de falar bobeira. Né? Não desperdice a oportunidade que Deus te dá de pregar o evangelho para alguém, em falar besteiras, em falar tolices, né? em propilar mensagens de autoajuda. Não, perca o seu tempo. Então, pregue Cristo. O terceiro ponto que nós vemos aqui, a terceira lição que nós vemos aqui acerca de Paulo, acerca do testemunho de Paulo no meio dos coríntios, é a condição do pregador, é a condição que Paulo estava no meio deles. Né? Isso aqui é muito interessante também. No verso 3, Paulo diz assim, ó, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Essa fraqueza que Paulo diz aqui, ela significa total dependência de Deus. Quando Paulo fala que foi em fraqueza, não significa que Paulo estava quase desfalecendo de cansado, né? Significa que Paulo era totalmente dependente de Deus.
Paulo fala para os coríntios, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive no meio de vós, ou seja, foi com total dependência de Deus. Eu estava no seu meio, mas eu dependia totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E além do mais, eu estava com total temor, eu tinha temor de pregar, e tremor, eu temia pregar algo que não fosse de acordo com a vontade de Deus. Então a condição do pregador deve ser essa: fraqueza, temor e tremor. Se o pregador ele se encontrar nessa condição do apóstolo Paulo, a mensagem dele é uma mensagem acerca de Cristo. Se o pregador ser totalmente dependente de Deus, temer a Deus, tremer diante de Deus, a mensagem dele é totalmente voltada para Cristo. E Paulo fala, foi assim que eu estive no vosso meio, por isso que a minha mensagem nunca falhou. Para todos aqueles que querem pregar o Evangelho, para todos aqueles que querem ministrar a palavra de Deus, eles devem estar na mesma condição de Paulo, em fraqueza. Por que muitos desviam para longe do Evangelho, né? Daquele chutão para longe do gol? Você vê muitos pregadores, né? Eles vão pregar o Evangelho, eles dão aquele chutão, mas para distante do gol, né? O chute deles desviam para longe. A pregação deles afasta tanto do Evangelho. Por quê? Porque eles se ensoberbecem, né? Eles buscam o elogio dos homens. Eles querem as multidões, eles querem ser ovacionados pelas multidões, eles querem ser louvados pela sua palavra. Então o chute deles vai para longe, longe, longe. Eles erram muito o alvo, eles tentam pregar o Evangelho e o chute vai para longe. Por quê? Porque eles não estão diante de Deus, assim como Paulo, em fraqueza, temor e grande temor, né? Essa é a condição do pregador. Nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Enquanto nós formos totalmente dependentes de Deus, termos temor e tremor diante de Deus, a nossa pregação será Cristo e esse crucificado. Agora, no dia que nós acharmos que somos alguma coisa, no dia que o nosso coração se ensoberbecer, o dia que nós nos elevarmos e acharmos que somos alguma coisa, a nossa pregação já vai totalmente para um foco totalmente distante de Cristo. Errou o alvo, errou o gol. Muitos chutam para o gol, mas nem todos acertam. Todas as vezes que um pregador ele afasta os holofotes de Cristo, ele errou o alvo. Ele errou o alvo. O pregador ele precisa ser totalmente dependente de Cristo. E é assim que Paulo estava. A condição de Paulo era essa: eu sou totalmente dependente de Deus. É por isso que eu não erro o foco. É por isso que eu não errei o gol. É por isso que o holofote ainda continua em Cristo. Ainda que as pessoas tiraram os holofotes para vários lados, ainda que as pessoas tiraram a visão para vários lados, a minha visão continua centrada em Cristo. O meu holofote continua em Cristo. Ainda que muitas pessoas não queiram, ainda que muitas pessoas não aceitam, ainda que muitas pessoas não levem a sério, ainda que muitas pessoas não se importam, o meu foco é Cristo. Cristo crucificado. Que nem Charles Spurgeon diz, será que esse evangelho ele vai cair de moda? Será que há um evangelho para cada geração? Já fui questionado de pregar um evangelho ultrapassado. Será que o nosso evangelho, será que Cristo crucificado está ultrapassado nessa geração? Nós vivemos uma geração que parece que esse evangelho ele é um pouco ultrapassado, né? As pessoas não dão mais valor a esse evangelho ficou para trás. Hoje nós queremos o evangelho coach, o evangelho que é um evangelho de autoajuda, ou então o evangelho da prosperidade, né? Que prega que Cristo tem que me dar, que prega que eu posso, declarar também, né? Mas eu posso o quê? Ordenar, decretar, que eu posso decretar e decretar a vitória. Esse é o evangelho que as pessoas querem, o evangelho que eu posso fazer tudo. Eu tenho liberdade para fazer tudo. Não é assim? Não é assim que nós vemos hoje? Então, a condição do pregador, né? A condição do pregador deve ser essa. Enquanto o pregador estiver nessa condição diante de Deus, ele vai pregar a mensagem. Enquanto ele estiver com foco, com os holofotes em Cristo, enquanto ele, no meio da escuridão, ele bateu o holofote só na cruz do Calvário, enquanto ele estiver com a sua visão centrada, ele não vai errar o alvo.
Enquanto ele estiver nessa situação diante de Cristo, ele vai pregar a verdade. E é isso que Paulo diz para os coríntios, né? Foi nessa situação que eu estive diante de Deus, por isso os meus holofotes estavam em Cristo. O meu foco não era mensagens persuasivas, o meu foco era Cristo, porque é o único que pode salvar. Quarto ponto que nós vemos aqui é que a mensagem do Evangelho ela não gira em torno de palavras persuasivas de sabedoria, e sim no Espírito e poder de Deus. Verso 4, diz aí, ó, a minha palavra e a minha pregação, ele está falando de quando ele esteve no meio deles, não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, né, que era a linguagem que eles eram acostumados a ouvir nas praças, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, a minha pregação era focada em Cristo, e era o Espírito Santo que mostrava, que aplicava no vosso coração o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é o poder que salva. O Evangelho, Cristo, ele revela o poder de Deus. Gente, olha que interessante. Nós olhamos para o universo, nós olhamos para as estrelas, nós olhamos para os planetas, nós olhamos para todos os corpos celestes, e falamos assim, Deus ele é muito poderoso, Deus ele é muito poderoso porque ele criou todas essas coisas. Deus ele é muito poderoso porque ele criou todas as coisas. Mas o maior poder, né, eu já vi uma pregação do Paul Washer que ele diz que Deus ele usou mais poder para criar, para restaurar um pecador corrupto do que para criar o universo. Então, para restituir, para restaurar um pecador, para mudar um coração de um pecador carnal, que é totalmente desviado do foco, Deus ele usa mais poder do que para criar o universo. Por quê? Porque o universo Deus criou do nada, do ex nihilo, do nada. Mas o pecador, Deus tem que transformar ele de uma massa corrupta. Os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos são todos voltados para o mal. E Deus tem que transformar isso como ele faz para Nicodemos. Como ele fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É uma transformação total. O pecador ele deve ser tirado de um contexto e colocado em outro. Por isso que fala que é conversão, que é você está indo numa direção e você vira totalmente o oposto. Então Deus ele usa mais poder para converter um pecador do que ele usou para criar o universo. É por isso que nós vemos tantos pecadores que viram as costas para Deus, né, que não aceitam, que são duros, porque não é fácil. Deus faz, mas Deus ele usa mais poder para transformar um pecador do que para criar o universo. É por isso que o Espírito Santo ele nos mostra o poder de Deus. Cristo ele é o poder de Deus. A palavra da cruz ela é loucura para quem se perde, não é? Para a pessoa que está indo para o inferno, quando você fala que ela deve se arrepender dos seus pecados, que ela deve deixar o mundo, que ela deve deixar os prazeres, que ela deve deixar o pecado, ela olha para você e fala, isso é loucura, isso é besteira. Não existe isso, se eu fazer o bem, se eu ajudar o próximo, se eu fazer qualquer coisa, eu vou para o céu. É loucura para quem se perde. Mas para nós que somos salvos, é o quê? É o poder de Deus. O Espírito Santo, ele mostra para nós o poder de Deus, que é Cristo, para nos salvar. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Amém? Quinto e último ponto que nós vemos aqui, né, é o propósito da pregação fiel. Paulo vai falar aqui agora, Paulo vai nos dar o propósito porque ele pregou fielmente, não com palavras persuadidas. Por que ele pregou o Cristo e não palavras para agradar os coríntios? Por quê? Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo pregou Cristo fielmente para que a fé deles não se apoiasse em palavras humanas, para que eles não confiassem em homens, né? Para que eles não se apoiassem em palavras, em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé ela deve estar em Cristo, nós devemos viver para isso, nosso foco deve ser o poder de Deus, o poder que Deus tem para nos salvar. O nosso objetivo deve ser esse, sempre esse. Os nossos olhos devem estar sempre em Cristo. No momento em que o pregador chegar aqui, né, e pregar outra coisa que não seja o Evangelho, né, a sua fé não vai estar mais no poder de Deus, que é Cristo. A sua fé vai estar sendo apoiada no homem.
Nós vemos que as mensagens de hoje em dia, tudo gira em torno do homem. O antropocentrismo, né? É tudo para satisfazer o homem, né? O culto é focado para o homem, tudo é para o homem. A fé daquelas pessoas que estão ali, elas estão naqueles pregadores, elas estão naquelas mensagens de autoajuda, eles buscam, eles esperam naquelas mensagens e não no poder de Deus. Paulo faz esse contraste. A vossa fé não deve se apoiar em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé deve se apoiar no Evangelho. No Evangelho que é o poder de Deus. Amém? Cristo é o poder de Deus. Cristo é tudo. O objetivo da pregação sempre deve ser Cristo. Contar a sua obra redentora. Não pregar para se mostrar. Né? Os pregadores não devem pregar para se mostrar, para conseguir nome e renome. O nosso dever é pregar Cristo e este crucificado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então Paulo continua, né? Tratando do problema da divisão assim. É assim, vocês estão divididos na igreja por causa de sabedoria humana. Vocês estão divididos na igreja por causa de mundanismo. A vossa baixa espiritualidade, a vossa carnalidade que está fazendo vocês se dividirem. Vocês estão trazendo elementos do mundo e colocando dentro da igreja, e isso está destruindo a igreja. Quando é que, na verdade, os vossos olhos deveriam estar em Cristo. E eu, por 1 ano e 6 meses, e nem sei quantas vezes eu estive no vosso meio pregando Cristo. Por que vocês estão desviando os seus olhos tão depressa? Por que vocês estão desviando os seus olhos tão depressa? E eu finalizo com isso. O nosso dever, gente, é tanto pregar quanto ter os olhos em Cristo. Eu sei que muitas vezes a nossa carne, ela olha para a mensagem do Evangelho e... O quê? Todos os dias? Mas Paulo fala, todos os dias ouvindo isso é segurança para você. É segurança para nós ouvir o Evangelho todos os dias. Paulo fala, eu não vos canso de vos escrever sempre as mesmas coisas, porque essas coisas que eu vos escrevo sempre é segurança para vocês. Enquanto você está ouvindo acerca de Cristo, você está tendo fé. E quanto mais fé, mais segurança, mais firme você está para andar nesse caminho, para permanecer. Né? Aí nós precisamos fazer aquele tiratema de consciência. Né? A sua fé se apoia em quê? Em que você está apoiando a sua fé? Qual que é o seu desejo por vir todos os dias, né? Todos os dias de culto na igreja? Quando você vem aqui, o que é que você vem fazer aqui? Gente, é para você fazer uma reflexão agora. É para você fazer uma reflexão agora. Quando você vem no culto, né? Eu vou dar tempo, né? Nós temos muito tempo mesmo, para que você faça essa reflexão. E logo em seguida nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Quando você vem no culto, você vem fazer o que aqui? Você já parou para pensar nisso? Por que você saiu da sua casa hoje? Né? Por que você saiu da sua casa hoje para vir aqui? Se você estiver vindo aqui por qualquer outro motivo, a não ser por causa de Cristo, você não vem para o motivo certo. Se você estiver vindo aqui por qualquer outro motivo, a não ser para colocar, para buscar, para ouvir acerca de Cristo, você não veio pelo motivo certo. Mas se você está aqui por causa de Cristo, você está pelo motivo certo. Não é uma perda. Você não está perdendo, né? Talvez você ache que você está aqui perdendo tempo. Nunca é perca de tempo estar diante de Deus ouvindo a sua palavra. Todas as vezes que você ouve o Evangelho, é uma oportunidade que Deus te dá de arrependimento. No dia do julgamento, Deus vai olhar para você e vai dizer, né? Todas as oportunidades que eu te dei, que você se arrependesse, como nós vimos no 2 Coríntios, né? Hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da salvação. Então, todas as vezes que nós viemos no culto, nós devemos saber que nós estamos aqui tendo a oportunidade. Nós estamos tendo a oportunidade de salvação. Os nossos olhos devem estar em Cristo. Ele é o foco, Ele é o centro, Ele é o único que pode nos salvar. Todas as vezes que você vem aqui, Cristo está chamando. Arrependa-se. Arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Qualquer um que ainda está com o coração duro, né? Que ainda está com o coração pedregoso,
que não quer abrir a porta, que está com a porta fechada, que não quer aceitar, né? Que julga o evangelho como sendo tolice, besteira, isso não existe. Né? Eu vivi a minha vida inteira assim, eu vivi a minha vida inteira de uma maneira e agora eu estou ouvindo isso. Para todos aqueles, ele está à porta e bate. Quem abrir a porta, ele entrará. E ele vai fazer a obra completa na vida. Nós precisamos aceitar Jesus. Eu costumava brincar com um colega meu, todas as vezes que ele me falava que eu precisava aceitar Jesus, eu falava com ele, mas eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Mas isso era mentira. Eu não tinha aceitado Jesus porque eu estava no pecado, porque eu estava odiando, porque eu estava mentindo, porque eu estava fornicando, porque eu estava no mundo, porque eu estava no pecado. Então eu não tinha aceitado Jesus. Eu aceitei Jesus depois que eu abri mão de tudo por causa de Jesus. Aí que eu fui entender o que era aceitar Jesus. Aceitar Jesus é quando você abre mão de tudo por amor dele. Que nem Paul Washer diz, Cristo te oferece duas coisas: uma cruz pesada para você carregar e a vida eterna. Amém? Então vamos manter os nossos olhos em Cristo, sempre Ele, tudo para Ele, hoje e sempre. Se entregue, né? Aceita Jesus de verdade. Aceita Jesus de verdade. Aceita Jesus de verdade, porque se você não aceitar Jesus de verdade, você vai estar vivendo uma mentira como eu vivi por grande parte da minha vida. Achando que tinha aceitado Ele desde de criança, mas eu nunca tinha aceitado de verdade. Amém? Vamos orar então? Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, para ouvir a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Muito obrigado por falar aos nossos corações, Senhor, eu te peço. Não permita que essa palavra apenas entre no ouvido e saia no outro, Senhor, mas que essa palavra possa entrar nos nossos corações e produzir frutos. Que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos entregar de verdade ao Senhor Jesus. Que os nossos olhos sejam Ele, que os nossos olhos estejam nele, que a nossa segurança sempre seja Ele. Por favor, Senhor, nos ajude. Por favor, ó Deus, eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.